Salve e paz do Senhor Jesus. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, Ricardo Criança. Me esqueci de dizer no outro vídeo sobre o trovão, né? Gente, o trovão era tão feio aqui no Mamãogape. É na revelação, é uma pledada. Uma pledada vai dar. Matava 9.000 pessoas. Derrubava as casas todas em Mamãogape. O trovão da ira de Deus. O trovão apocalíptico. O trovão do apocalipse que vai acontecer. Gente, se prepara, santificar mais, porque Jesus está voltando. O juízo de Deus virá entre 207 países do mundo. A volta dele está muito perto de acontecer. Aqui, ó. Jesus está voltando. Botei na bandeira do Brasil. Então, gente, na revelação é uma pesada tão grande de derrubar os pés de palmeira do cemitério de Mamãogape, uma pesada de trovão muito grande. As pessoas desmaiaram na revelação. Agora, sabe o que é isso? Esse sonho do título, essa revelação? Isso foi um aviso da parte de Deus, um aviso da ira de Deus. Porque em março de 2019, ano passado, deu umas trovoadas em Mamãogape. Deus deu uns abalos em Mamãogape, acordou todo mundo cedo, para dizer que ele é Deus, para dizer que ele é grande. Quando ele quer, ninguém para. Deus é maravilhoso, ele é tremendo. Abalou Mamãogape, trovão. Até tia Rosana da Fundada teve medo, sabe o que é isso? É a pessoa buscar Deus. Se prepara, porque o juízo de Deus vem aí, a ira de Deus vem aí. Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão, mas vai chegar um tempo que o fim da graça de Deus vai acabar a misericórdia. Vai vir a ira do Senhor sobre a face da terra, porque Deus vai dar a quarta parte do mundo para os anjos tocar fogo. E quando os anjos tocar fogo, vai ser a cara da avareza do trovão de pedra. E o trovão era tamanho da pedra da cachoeira de Curaminho. Matava 10.000 pessoas, 9.000 mortos, mamãogapenses paraibanos. Tá vendo? Gente, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ative o sininho, deixa o like, tá bom? Tchau, fique com Deus, tá bom? Esse vídeo aqui não é para botar trama, não é para botar pânico, não. Esse vídeo aqui de revelação é para alertar. E quando é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Porque amanhã não pertence a mim, não pertence a você, pertence a Deus. O dia da manhã pertence a Deus, tá bom? Tchau.